Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, que alegria nós podemos estar juntos para adorar o Senhor, para exaltar o nosso Deus, para buscar mais e mais da face dEle. Hoje, nesta quarta de avivamento, eu quero te convidar a meditar juntamente comigo em passagens onde nós vemos Cristo trazendo ministrações para a vida daquelas pessoas, consequentemente ministrando também o nosso coração. Nós vamos estar durante alguns momentos, algumas quartas-feiras em diante, ministrando sobre este tema, que é o seguinte: caminhando com Jesus. E eu gostaria que você pensasse comigo, se você estivesse caminhando ao lado dele, como por exemplo um dos discípulos, e você então estivesse visualizando, vivendo situações, olhando como alguém que está ao lado, as ações de Jesus, a forma dele se portar, o que ele dizia, os momentos também que ele se calava. Então, cada um dos textos que nós formos trabalhando no decorrer dessas semanas, diante desta temática, caminhando com Jesus, eu gostaria que você então fosse absorvendo isso e imaginando no teu coração, na tua vida, como seria você estar ao lado de Jesus, enxergando essa situação que nós vamos estar lendo. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da ressurreição da filha de Jairo. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, do versículo 40 até o 56. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 até o versículo de número 56. Diz assim a palavra: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E certa mulher estava ali, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curar. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou
imediatamente. Então, Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos este tempo de ministração da Tua Palavra. Te louvamos porque pudemos Te adorar, ó Deus, com canções. Mas agora nós clamamos ao Teu Espírito, que venha iluminando o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua Palavra, ouvir a Tua voz falar conosco através da ministração da Tua Palavra, e sairmos, ó Deus, desta noite, deste tempo de ministração, edificados e transformados pelo poder da Tua Palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós olhamos para esta caminhada de Jesus, nós vemos um homem aparentemente comum, simples, mas um homem que tinha uma maneira de enxergar o próximo, o outro, diferenciada. Em Jesus havia uma empatia. Jesus olhava para as pessoas com um coração cheio de amor, de compaixão. Há quem olhe para este texto e veja estes momentos, como Jesus lida com essas duas circunstâncias. A filha de alguém muito relevante na sociedade religiosa daquela época, extremamente adoentada, as barreiras que Jairo enfrentou se expondo, para clamar, para pedir a ajuda de Jesus, tendo em vista que Jesus não era muito bem visto diante da sociedade judaica daquela época. E de repente, neste meio onde Jesus está indo, com Jairo, ele para uma outra circunstância, para um outro momento. Amados, há quem possa analisar dessa forma: poxa, Jesus não se preocupou com o outro, como Jesus ficou distraído, poxa, isso é um disparate, uma falta de atenção. Mas eu queria te convidar a olhar e analisar essa situação de um outro ponto de vista. Os discípulos estavam ali apressados, a multidão comprimia Jesus, havia um comprometimento, um compromisso de ir com Jairo para trazer cura para sua filha. Mas Jesus, ele em determinado momento, aquela preocupação que ele tinha com Jairo, também é estendida para uma pessoa que o tocou. É muito interessante nós olharmos, queridos, o quanto Jesus ele não se deixa levar pelas rotinas, pelo trabalho, vamos dizer, ou as preocupações excessivas do trabalho. Mas Jesus ele está atento às necessidades cotidianas das pessoas. Eu me lembro, por exemplo, da parábola do bom samaritano, onde as pessoas, os religiosos, passam ao largo e vem uma pessoa necessitada e a deixam de lado, porque tinham os seus compromissos religiosos. E é interessante que a empatia que havia aqui em Jesus o fez parar, mesmo diante de um outro compromisso, de uma outra realidade, o fez parar e se inclinar em direção a uma pessoa que também estava necessitada naquele momento, com o coração cheio de fé e de vida. E o que eu posso trazer em primeiro lugar para a nossa vida, desta caminhada que nós iniciamos com Jesus, no estudo desses momentos com Jesus, talvez você esteja passando por lutas, talvez você esteja como Jairo, clamando: Jesus, eu preciso de um toque na minha família. Ou talvez você esteja como aquela mulher hemorrágica, rompendo uma multidão, para que possa tocar as vestes de Jesus. Eu quero te dizer que não importa se você é um ou o outro, porque Jesus se importa com cada um de nós. A primeira lição que eu gostaria de trazer para as nossas vidas é que não importa quem é você, se você é um grande líder da sinagoga, alguém muito importante, alguém que tem uma relevância religiosa muito grande, ou se você é uma pessoa desconhecida,
Mas o que importa é de que maneira você se aproxima de Jesus. Jesus, ele se importa com cada um de nós. Pastor, mas e a multidão? A multidão estava ali. Jesus não parou para cada um daquela multidão. Mas aquela mulher, quando ela se aproxima com o seu coração encharcado de fé, toca Jesus, Jesus para tudo. E faz a questão de saber quem havia lhe tocado. E Jesus, em outras palavras, tira aquela mulher que estava na periferia da sociedade, aquela mulher que estava na exclusão da sociedade, por ter essa hemorragia, esse fluxo de sangue, durante 12 anos, e traz essa mulher, tira ela do anonimato, e traz ela para a realidade, restaura-lhe a dignidade, porque a partir daquele momento, aquela mulher que era conhecida como uma mulher impura, Jesus traz ela, a importância de Jesus mostrá-la e dizer, a partir de agora, essa mulher está limpa, purificada. Jesus restaura a dignidade daquela mulher. Mas ao mesmo tempo, Jesus também vai cumprir com o seu chamado com a filha de Jairo. E eu gostaria que você olhasse comigo o versículo 45 e o versículo de número 50. O 45 ele é marcado por essa pergunta: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. O verso 50, já falando acerca de Jairo, quando Jairo recebe a notícia da morte, já não é mais a enfermidade, mas a morte da sua filha, Jesus diz a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Amados, há algo muito mais profundo que Jesus quer nos ministrar nesta noite. É interessante que tanto a mulher quanto a menina, nós vemos o evangelista destacando que era há 12 anos. Há 12 anos a mulher estava com essa hemorragia, a menina tinha 12 anos. Isso é muito interessante porque o 12 ele sempre se refere à totalidade, né? Se refere às 12 tribos. Você vai ver sempre o número 12 dentro da cultura judaica sendo utilizado para a totalidade. E o 12 ele é atribuído tanto a uma gentia, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, tanto também àquele que era um líder religioso. Ou seja, Jesus nos mostra que Ele se importa com cada um. Jesus ele não faz acepção de pessoas, Ele não ouve a tua oração mais do que a dos outros pelo fato de você ser um religioso. Mas a chave está na fé, de como eu me aproximo, o que Jesus significa para mim. Eu não estou dizendo de você viver uma vida podre, promíscua no pecado, e no final das contas o teu discurso ser um discurso religioso. Mas eu estou dizendo da fé, de você crer, e na palavra de Deus crer implica em envolvimento, em prática com aquilo que se crê. Jesus ele se preocupa com aquela mulher excluída, escorraçada daquela sociedade, traz ela do anonimato, restaura-lhe a dignidade. Mas Jesus também se preocupa com Jairo, aquele pai entristecido, aquele pai em lágrimas, em prantos. Jesus disse: não tenha medo, Jairo, fica tranquilo, apenas creia e ela será curada. Eu não sei qual é a tua circunstância, meu irmão, minha irmã, mas o que eu quero te dizer é que não importa se você está sempre na caminhada. Você é claro que está na caminhada com Cristo, continue, querido. O que eu estou dizendo não é que não importa você estar aqui, mas é que o contraponto, talvez você está longe dos caminhos do Senhor, talvez você está numa caminhada de decadência no que diz respeito à tua espiritualidade, e hoje você está ouvindo essa palavra, sente vergonha de estar diante do Senhor, talvez você sente desejo de voltar, mas tem barreiras que te impedem. Eu quero dizer que Jesus ele se importa contigo também. Jesus se importa com você que está todos os dias caminhando conosco, mas Ele também se importa com você, que nessa noite está cheio de medos, de barreiras, de preocupações. Você que está no anonimato, mas Jesus,
Ele quer te trazer do anonimato e fazer uma obra poderosa na tua vida. O Senhor, Ele não se esquece da tua vida. Ele não se esquece de você. O profeta Isaías, no capítulo 49, verso 15, ele justamente falando acerca do Senhor, do nosso Deus, ele usa a figura de uma mulher. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Será que isso pode acontecer? Mas ainda que isso venha a acontecer, que ela se esquecesse dele, contudo, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ainda que esse absurdo possa acontecer nos dias de hoje, isso não vai acontecer com o Senhor. O Senhor não se esquece de você. Ele se importa com você. Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com a tua posição, com aquilo que você tem sofrido. Mas o que vai fazer, querido, haver uma mudança na tua vida é como você enxerga Jesus. Havia uma multidão que enxergava Jesus como um espetáculo, mas aquela mulher não. Ela enxergava Jesus como sua última esperança, como tudo na vida dela. E ela rompe com aquela multidão, naquele momento de vergonha que ela passava por ser uma mulher considerada impura. Ela vence os obstáculos e toca em Jesus. O Salmo de número 40, versículo 1, diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Que no teu coração seja gerada uma expectativa, querido, porque o Senhor se importa com você. Essa expectativa, querido, ela vem de Jesus. Em segundo lugar, com Jesus sempre há esperança. Pare de dizer, se você tem o hábito de assim declarar, que a esperança é a última que morre. Não! Quando a nossa esperança é Jesus, não há um término dessa esperança. Pelo contrário, com Jesus sempre há esperança. Versículo 49, diz o seguinte: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. O que já morreu na sua vida? O que já morreu na sua vida? A dessa menina, a morte física. Muitos de nós estamos passando pelo luto neste tempo de pandemia, nesse tempo de perda. Muitas foram as mortes que aconteceram na época de Jesus e não houve ressurreição. Mas é interessante que, quando eu olho para este texto, esta pergunta, o que morreu, o que já morreu na sua vida, mexe muito comigo, porque fala das nossas emoções, fala dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos, das expectativas, dos relacionamentos, de áreas que sempre vai ter alguém dizendo: não incomode mais o Senhor, já está resolvido, já morreu. Para de tentar lutar, teu casamento já foi. Sempre vai ter alguém olhando com os olhos naturais dizendo: não adianta mais, o teu filho já se perdeu. Não adianta mais, não sonhe mais com essa caminhada, o teu ministério já foi. Não sonhe mais, porque já foi o tempo, você já está velho demais. Mas eu quero te dizer que com Jesus, a nossa esperança sempre é alimentada. Os sonhos de Deus para a tua vida, querido, jamais vão morrer. O que já morreu na tua vida, que precisa de um toque de ressurreição de Cristo nessa noite. Talvez o teu casamento está já sepultado, mas eu creio, querido, que se houver um sentimento, um desejo no coração de vocês, marido e esposa, de se apresentarem diante de Cristo e deixarem Cristo transformar a vida de vocês, Ele vai restaurar o casamento. Eu creio na restauração dos seus sonhos.
Eu creio na restauração de projetos, de ministérios. Jesus, Ele deseja trazer vida na tua história. Em terceiro lugar, quando nós caminhamos com Jesus, a nossa visão, ela é transformada, a nossa visão muda. Versículo 52 diz o seguinte: enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Desde a experiência de Jesus com aquela mulher hemorrágica, onde os discípulos diziam: Senhor, mestre, mas todo mundo está te tocando. Jesus já estava chamando para que houvesse uma mudança na visão. Desde aquela passagem até esta, onde todo o povo estava chorando, lamentando, os discípulos ali com ele, olhando aquela situação, constrangidos, pensando: será que Jesus não demorou mesmo? Se ele não tivesse se preocupado com aquela mulher hemorrágica, afinal de contas o milagre já tinha acontecido, Porque muitas vezes a gente olha o milagre só do ponto de vista da cura, e não da restauração da dignidade daquela mulher, a restauração social. Mas quando todos estão lamentando e chorando, Jesus, ele muda a perspectiva, ele muda o jeito com que as pessoas estavam enxergando com aquela situação. E ele diz: ela não está morta, mas dorme. Sabe, amados, isso fala comigo. Muitas vezes a nossa visão é limitada, uma visão embasada na incredulidade, ou embasada no ceticismo, embasada em frustrações, em experiências ruins e negativas. Mas é interessante que quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele justamente declara: porque andamos por fé e não por vista. E eu quero te chamar nessa noite a mudar as bases da tua caminhada, não se basear mais nas tuas frustrações, não se basear nos problemas, mas começar a colocar como alicerce da tua vida o próprio Deus, Cristo Jesus, aquele que é imutável, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E não mais ser direcionado, motivado por aquilo que você vê apenas, mas ser motivado por aquilo que você crê. O Deus em quem nós cremos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e esperamos, segundo o poder dEle que opera nas nossas vidas. A nossa visão muda quando nós caminhamos com Jesus. Talvez o que está precisando acontecer na tua história, querido, é você começar a caminhar com Cristo, para que você possa enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Mas em quarto lugar, quando nós andamos com Jesus, nós nos apartamos das pessoas erradas. E aqui pare um pouquinho, eu não sou adepto dessa teologia que tem sido propagada nas redes sociais, de você, uma teologia excludente. Saia de perto de pessoas tóxicas. Exatamente, existem relacionamentos tóxicos. Mas muitas pessoas têm se utilizado desta afirmação para simplesmente se afastar de todo tipo de relacionamento, pelo simples fato de ter uma dificuldade de compreender o outro, uma falta de empatia, e aí tem muitas outras coisas embutidas nisso. Mas o fato é que existem sim relacionamentos que são prejudiciais para as nossas vidas. É interessante que Marcos, no capítulo 5, versículo 39 a 40, nos dá aqui algumas pistas interessantes, na mesma passagem. Então entrou ele e disse: porque todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. No texto de Lucas, ele afirma que foi Pedro, Tiago e João e os pais. Mas isso aqui é muito interessante, querido. Jesus, ele tira daquele ambiente
as pessoas que não importavam, pessoas que estavam trabalhando para minar a fé daquela família, pessoas que estavam ali como espectadoras, querendo ali fomentar ou saber de informações para fofocar acerca da vida alheia. E Jesus só deixa naquele lugar quem realmente importava: os pais daquela criança e os seus discípulos que estavam juntamente com ele. Muitas vezes nós permitimos, queridos, que pessoas que não são alvos de evangelização, pessoas que simplesmente não agregam nada na nossa caminhada. Por que eu digo alvo de evangelização? Porque se você tem uma pessoa como alvo, um relacionamento, e ele é teu alvo de evangelização, você vai influenciar essa pessoa. E você está ali como uma tática de guerra: eu estou ali para influenciar a vida dela, para falar acerca de Cristo. Mas tem pessoas que fazem parte da nossa vida que não estão nesse rol, não estão no rol de amigos que trazem benefícios emocionais, espirituais e de crescimento mútuo. E nós deixamos com que essas pessoas permaneçam. São verdadeiras sanguessugas emocionais. Pessoas que só ficam fofocando na cabeça. Ou então pessoas que só estão ali para assuntar a nossa vida, fofocar. Ou com palavras de desmotivação na nossa caminhada. E é interessante que Jesus tira essas pessoas da jogada. Não porque eles são menos importantes, mas porque neste momento ele gostaria de trabalhar com aquelas pessoas que realmente importavam para aquele momento. O Salmo 1, no versículo 1, também nos dá uma maravilhosa instrução. Ele diz que bem-aventurado, ou seja, muito feliz, felicíssimo, é o homem que não anda em conselho de ímpios, olha aí a chave, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta em roda de escarnecedores. O objetivo deste texto não é dizer que, olha como ele é santo, então ele nem conversa com pecadores. Eu sou santo e vocês são pecadores. Não é essa a intenção. O salmista aqui está dizendo que muitas pessoas estavam andando, priorizando o conselho de ímpios aos conselhos da palavra de Deus, aos conselhos de homens de Deus. Muitas vezes nós acabamos dando com os burros na água, né? Uma expressão, um ditado popular, justamente, ou quebrando a cara, porque nós estamos ouvindo conselho de pessoas ímpias, de pessoas que estão dando conselhos que contrariam a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que um ímpio, ele não pode ser alguém muito profícuo na sua área e nos dar um conselho abençoado nos negócios. Mas eu estou falando acerca de conselhos que contrariam a palavra do Senhor, contrariam os princípios da palavra de Deus. O salmista está falando sobre isso. Se deter no caminho dos pecadores, fala justamente de você estar parado neste caminho, vivendo neste caminho, comungando dos mesmos princípios dos pecadores. E ele aprofunda ainda mais, além de pessoas que se detêm, estão paradas no caminho dos pecadores, estão junto com eles, pessoas que se assentam. Estar parado denota estar parado ali em pé, por um período, mas se assentar, fala de comungar constantemente com aquilo que os pecadores ou os escarnecedores têm feito. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, querido, nós entendemos e começamos a analisar que há companhias que não trazem edificação alguma. Há pessoas que não querem o evangelho. Você já tentou evangelizar, ela não quer, deixe para lá. Não estou falando para você excluir essa pessoa, não estou falando para você ser mal educado, mas para você entender que se não tem como ela somar na tua vida, e nem você somar na vida dela, o melhor a fazer é você rever o teu círculo de amizades. Não traga pessoas, não viva neste caminho. Tem muitos cristãos, queridos, que ao invés de influenciar, têm sido influenciados por este século. Influenciados na moda. Não estou dizendo para você andar feio, mal vestido, maltrapilho. Mas pessoas que têm vivido e se vestido de uma maneira sensualizada, porque são influenciados por este século. De pessoas que produzem até transformações corporais, não por um bem-estar emocional, não meramente por uma questão de uma correção, de uma disfunção,
mas pessoas que têm produzido transformações corporais, porque estão contaminadas por este século, porque querem provocar outras pessoas. Pessoas que têm mudado o seu linguajar, as suas ações, até as suas fotos, baseados no Deus deste século, que cega o entendimento. E é justamente isso que o salmista diz: olha, não fique parado no caminho com essas pessoas, não ande no conselho de ímpios, não fique no caminho com eles, e nem se assente junto com eles, porque se você está sendo influenciado por eles, você precisa rever os seus conceitos. Se eles não querem realmente uma mudança, você tentou influenciá-los, assim eles não querem, deixe para lá, e caminhe com aqueles que querem produzir transformações nas vidas uns dos outros. Em quinto e último lugar, caminhando com Jesus, nós ficamos maravilhados. A cada dia eu me surpreendo com Cristo. Eu fico maravilhado com a obra poderosa que Ele faz em nós e através de nós. Deus é tremendo, querido. O Espírito Santo é maravilhoso, Cristo Jesus. Diz no verso 56 que os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Maravilhados. Eu conversava há pouco com o pastor Juliano sobre a diferença ministerial de Jesus e de muitos pastores atuais. Jesus, ele operava um milagre desse e falava: olha, fique quieta, não conte a ninguém. Enquanto nós vemos um alarde hoje, colocando eu em evidência, ao invés de colocar Cristo, Senhor, em evidência, homens colocando a eles como evidências. Olha o que ele disse: não contem a ninguém. Eles ficaram maravilhados. Eu quero te convidar a caminhar mais perto de Cristo, porque também você vai ficar maravilhado, tanto com aquilo que Cristo vai operar na tua vida, na tua história, na tua família, quanto aquilo que Cristo vai operar na vida das outras pessoas que você se relacionar. Quero encerrar esta ministração com o texto de Lucas 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor a nossa caminhada, a minha vida, a vida de cada irmão e irmã que está aqui, buscando a Tua face, passando por lutas, suas dificuldades. Mas nós aprendemos nesta noite que quando nós caminhamos contigo, a nossa vida não permanece da mesma forma. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja tocando cada vida, restaurando sonhos, a fé, operando milagres, pessoas que achavam que tinham sido esquecidas pelo Senhor, que possam, ó Deus, a partir deste momento, Pai, recobrar o seu ânimo, a sua fé, a sua caminhada. Pessoas que estavam, ó Deus, desgostosas da vida, desanimadas, desmotivadas, que possam ter o seu ânimo recobrado, Senhor, porque contigo nós podemos sempre confiar, ter a esperança viva. Contigo, ó Jesus, nós ficamos maravilhados, passamos por lutas, por dificuldades, mas o Teu poder nos capacita a vencer, a transcender cada um desses momentos de dificuldade, e mesmo que sejam situações que sejam impossíveis para nós, nada é impossível para Ti. Por isso eu oro, Senhor, abençoando cada vida. Olha para cada necessidade, olha para cada momento, para cada circunstância, para áreas que precisam de ressurreição e do Teu toque, e que cada irmão e irmã seja, ó Deus, transformado para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, receba a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.